Cumprimento o nosso presidente, Matheus Heller, todos os integrantes da mesa, vereadora Coronel Adriana, os nossos vereadores, senhoras e senhores. Eu poderia aqui hoje falar sobre indicações, requerimentos, que é muito importante, é bom falar sobre isso. Agora, depois de uma fala do nosso presidente, pensando principalmente nos direitos sociais, eu tenho mais vontade de falar sobre alguns pontos que eu coloquei aqui, porque é dessa visão ampla que nós precisamos. E tem uma nova forma de fazer política pujante nas instituições e nas ruas. Não há como negar. E esse nosso espaço precisa ter sintonia com essa nova forma, esse novo jeito mais horizontal de fazer política. Se nós pensarmos as cidades antigas, elas estavam dentro de muros para se protegerem dos inimigos. E o que nós temos hoje? Nós temos metrópoles que crescem desordenadamente. E desde 2007, a maioria da população nossa se tornou urbana. Então, esse crescimento desenfreado, claro, trouxe consequências. E aí, o que é muito importante é nós pensarmos que nós temos desafios e que esse aqui é um dos 3 poderes. Na vez passada que eu estive nessa tribuna, eu comentei que além de fiscalizar e legislar, no Brasil, o parlamento atinge uma função social, que nós precisamos sim socorrer os que precisam, mas o nosso papel é maior que isso. Não é viver de indicações e requerimentos que são necessários, mas nós temos que ter uma amplitude maior. Os países desenvolvidos, nessa pujança da população urbana, nesses crescimentos desordenados, quais são os desafios dos países mais desenvolvidos? São as fontes de energia alternativas para substituir os combustíveis fósseis. Eu tive a oportunidade recentemente de passar 12 dias com pessoas do governo alemão, vendo a mudança da matriz energética na Alemanha com outras pessoas da América Latina. Essa é a preocupação deles, e é uma preocupação mundial. Eles também estão preocupados com o que inquieta esses países na esfera social. O crescimento das periferias formadas por quem? Por imigrantes ilegais. Essa é uma preocupação. E nós, Brasil e outros países que estão em outra situação, quais são as nossas preocupações? Muito mais básicas. A gente se preocupa com o destino do lixo, que eles já resolveram, com esgoto doméstico, que os desenvolvidos já resolveram, moradia, qualidade do transporte público, e tem que se pensar em transporte coletivo. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião da nossa bancada e existe um caos instalado, e não falo de Piracicaba, falo de uma desordem dessa população urbana que cresceu rapidamente. Falta também áreas verdes e vazios urbanos. As cidades precisam ter vazios urbanos que consistem em corredores dessas áreas verdes. A questão das moradias irregulares. Bom, tudo isso gera o quê? Nós temos causas ambientais, seja nos países mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, e que exigem um pensar num panorama maior. E o que é esse panorama maior? É o famoso desenvolvimento sustentável. Parece palavra de rotina, que está em qualquer jornal, que está nas mídias, mas nós temos que entender o que é isso e perseguir um bem maior para nós termos mais estabilidade. Falar em desenvolvimento sustentável, e tudo que nós fazemos aqui está dentro desse contexto. É pensar naquilo, no desenvolvimento sim. Aliás, a nossa comissão não pode ser meio ambiente e desenvolvimento, porque o desenvolvimento sustentável, o economicamente tem que ser viável, mas o social tem que ser justo e o meio ambiente tem que ser respeitado. Então não dá para crescer só economicamente se o social e o ambiental não vierem juntos. É causar problema para gerações futuras. E nós temos a responsabilidade, sim, de zelar para as futuras gerações. Nós não podemos ser irresponsáveis de chegar em área invadida, e que nós temos sim que pensar na dignidade dessa população. Muitas vezes você tem que levar toda a infraestrutura, os aparelhos urbanos, mas o que é coletivo
nascente de água. Meu pai me ensinou desde pequena a abençoar a água que nascia, a beber desde pequena com as duas mãos o gole daquela água que é uma dádiva entregue para nós. Hoje a gente vê gente soterrando nascente e a crise de água já acontecendo. Então, quando nós estamos nessa casa como um dos poderes, nós não podemos parar de pensar no coletivo, de ação conjunta, de projetos que podem assinar os 23, de moções que podem ser apresentadas com muito mais força por 23 do que por um só, de bancadas que se unem, porque nós estamos aqui para o bem maior, não é para concorrência de qualquer forma. E eu estou sentindo que a gente pode caminhar dessa maneira. Melhorar a mobilidade urbana, a qualidade e quantidade de espaços verdes, o descarte de resíduos sólidos, está aí uma nova lei para a gente cumprir, a eficiência energética, a economia de água, tudo isso contribui para quê? Para um desenvolvimento sustentável, economia social, ambiental. E aí nós podemos pensar assim, né? Se um governante se preocupa somente com emergências, ele tem que se preocupar. Tem problema de saúde, os postos estão lotados, está com problema de segurança, não tem escola suficiente, não tem creche. Ele tem que correr atrás desse prejuízo. É como um bombeiro apagando fogo. Ele tem que se preocupar. Mas se ele só se preocupar com isso e acaba consumindo o nosso dia se a gente não tomar conta, a gente corre atrás do picadinho e esquece de planejar. Se ele fizer isso e não fizer um planejamento, amanhã ele vai ter mais problemas dessa maneira para solucionar, até chegar uma hora que se esgota e a gente está vendo como está a cidade, né? E essa é uma cidade ainda que a gente tem o privilégio de ter boas administrações. E nós aqui, eu falei do executivo, nós aqui tem um paralelo. Se a gente só correr atrás, e tem que socorrer, o eleitor vem aqui, nós temos que dar atenção. Tem um buraco na minha rua, é a placa, é o nome, é o mato, mas a gente não pode ficar nesse contexto somente. Então, tem um desafio. Nós temos um desafio de um novo pensar. E essa Câmara, ela tem que se reinventar, sim. A gente tem que quebrar paradigmas, nós temos que quebrar muitas tradições. A população não quer muitas das tradições dessa casa. A gente sabe quais são. Tá? Há o desafio de refazer uma cidade já existente. É fácil planejar e começar do zero. O difícil é a reforma. E nessa reforma, replanejar é mais difícil. Então, tudo está interligado. Comunidades rurais estão ligadas com questões fundiárias, estão ligadas com áreas verdes, está ligado com cooperativismo, que dá força para o pequeno no conceito de cooperativismo. Cooperativismo tem um conceito. É a união de todos, decisão de todos, para um caminhar conjunto e compartilhado. Tá? Então, tudo isso está interligado, tem uma conexão de um modo de agir muito mais coletivo. Eu queria falar para vocês de um exemplo, os corredores ecológicos, onde o Parque Linear, o Horto de Tupi, a área da Exalc, as APPs, a proteção das nascentes, as áreas verdes levantadas, elas têm que se interligar e ter um projeto para isso, e é dessa forma que a gente tem que pensar. Porque são nesses corredores que a biodiversidade caminha. Se você estagnar aqui, uma área verde aqui, separada da outra lá, e nós temos esse caso, tem um macaco que se desenvolveu aqui, aqui não se comunicou, e é o todo, o equilíbrio de todos que faz com que a gente tenha um viver mais abençoado, um viver mais qualitativo. Está lá a Igreja Católica, Isaac, nessa linha esse ano. Muito bem colocado. Bom, e está finalizando aqui meu tempo, mas eu queria colocar para vocês o seguinte, que nós temos aqui várias oportunidades, e eu vejo muitos dos colegas trabalhando nessas oportunidades, e eu queria chamá-los mais uma vez, dia 15, está dependendo de um decreto, a Escola do Legislativo vai colocar as parcerias, lançado um site, e nós passamos um e-mail para todos os senhores, a forma de colaborar para a gente estar junto nessa jornada. É um local de debate, de conversa, a gente nota a sede de instituições sérias do nosso município, querendo participar
É incrível o número de pessoas que já procuraram, porque eles querem um ponto de conexão, de discussão, para transformar nessa forma mais horizontal de olhar o mundo, com mais equidade. Homens, mulheres, a questão social, a questão de municípios, enfim, a maneira mais horizontal e que a natureza também nos ensina. Então, eu acredito que realmente o maior desafio que nós temos nesse século é o desenvolvimento sustentável, e esse poder tem, sim, uma maneira e um desafio muito grande, a capacidade de ajudar nesse desenvolvimento. Obrigada.